Olá, tudo bem com você? Pronto para mais um estudo, mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Começamos um novo trimestre, o quarto trimestre deste ano, o ano está passando bem rápido, né? E desta vez vamos estudar o livro de Deuteronômio, 3 meses estudando esse importante livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco, escrito por Moisés. E desta vez a lição dos jovens e de adultos estão alinhadas, tratando do mesmo assunto, com abordagens um pouco diferentes, mas o livro é o mesmo. O livro de Deuteronômio. Antes de começarmos aqui diretamente o estudo, deixa eu só te convidar para algo especial para mim. O meu canal no YouTube está chegando a quase 300 mil inscritos. Estamos na reta aí final para essa marca de 300 mil inscritos. Eu estou planejando uma live para quando isso acontecer e eu quero sortear uma, deixa eu mostrar aqui, essa aqui é a minha, né? Mas eu vou sortear uma Bíblia Andrews, capa de luxo, como esta aqui, tá bom? Então, a promessa está feita. Quando chegarmos a 300 mil inscritos, uma live, e durante essa live eu quero sortear então uma Bíblia Andrews, para mim, a melhor Bíblia de estudos que existe. Se você não se inscreveu no canal ainda, se você não está ali como inscrito, eu quero convidá-lo a fazer isso. Acionar também o sininho para receber as notificações de novos vídeos, novas postagens. Compartilhar esses conteúdos para fazer a palavra de Deus chegar mais longe, tá bom? Esse é um recado. Outro é que um grupo de amigos criamos aí um projeto chamado Projeto Videira. Já temos um site, projetovideira.com, e o objetivo é convidar pessoas que queiram ser instrutores bíblicos voluntários e também pessoas que queiram receber estudos bíblicos desses instrutores. O site já está funcionando. Nós temos um grupo no Telegram, você pode entrar pelo site neste grupo no Telegram e ali estamos dando dicas. Tem amigos ali que têm bastante experiência com estudos bíblicos, com ministração de estudos bíblicos, e nós estamos ali então orientando as pessoas para formar um exército de pregadores, de instrutores bíblicos, a fim de fazer com que a palavra de Deus chegue mais longe e assim a profecia de Mateus 24,14 se cumpra logo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhas todas as nações, pessoas, e aí Jesus voltará. É um projeto feito em parceria com a Novo Tempo. Eles estão desenvolvendo um aplicativo que vai ser muito bom, quase que uma revolução aí nessa questão de estudos bíblicos online, e nós estaremos trabalhando ali em parceria com eles para dar a nossa contribuição também nessa missão de pregar o evangelho e levar a palavra de Deus mais longe. Então, projetovideira.com, fica aí o meu convite. Muito bem, como eu falei na Bíblia Andrews, aqui está a minha então, deixa eu ler para você aqui algumas coisas que ela traz aqui na introdução ao livro de Deuteronômio, e depois a gente vai para a lição então. Aqui diz o seguinte, que o nome apropriado de Deuteronômio literalmente quer dizer lei repetida, ou a repetição da lei. No hebraico é Mishneh Torah. Traduzido no grego por Deuteronomion, e no latim por Deuteronomium, ou seja, é um outro título hebraico do livro. Outro título hebraico do livro é Davarim, palavras, retirado de sua frase de abertura. São essas as palavras que Moisés falou. Então, a repetição da lei ou palavra Davarim são aí o nome do livro. Mais abaixo diz assim, conteúdo e temas. Deuteronômio culmina a Torá, o Pentateuco, com uma série de discursos que Moisés proferiu aos israelitas no fim de sua carreira. Este foi o fim de 4 décadas de peregrinações pelo deserto, durante as quais morreu a geração infiel de adultos que saíram do Egito. Agora, a geração mais jovem estava acampada na terra de Moabe, apenas com o rio Jordão separando-a de Canaã, preparada para invadir a terra partindo do leste. Diz mais aqui que os discursos de Moisés em Deuteronômio apresentam uma segunda aliança para uma segunda geração. Interessante isso, né? Porque, e eu acho até bem interessante também o fato de a Igreja Mundial ter escolhido o livro Deuteronômio para este momento, porque eu creio que nós somos a geração também que está na iminência de cruzar, digamos assim, o Jordão e entrar na posse da terra prometida. No nosso caso, não mais a Canaã terrestre, obviamente, mas a Canaã celestial. Então o livro tem muitas mensagens, inclusive a lição de adultos, ela traz como título aqui, a verdade presente em Deuteronômio, ou seja, que verdade é essa para este momento que nós vamos extrair do estudo desse livro aqui.
Claro que quando você lê o livro de Deuteronômio, chega no fim ali, você percebe que ele narra a morte de Moisés. Então, os estudiosos entendem que foi um acréscimo ali, um detalhe que foi escrito por Josué, provavelmente. Claro que Moisés não poderia narrar a sua própria morte, né? Mas todo o livro até ali é um livro atribuído, né, a Moisés como seu autor. Bem, que recados, que mensagens há nesse livro para a nova geração? Uma nova aliança foi feita ali. Com certeza vai ser um convite também para nós, para que façamos uma aliança com Deus, para que nós obedeçamos a sua palavra, sejamos fiéis àquilo que ele revelou por meio dos profetas, a fim de estarmos preparados também para cruzar o nosso Jordão e chegar até a Canaã celestial. A primeira lição começa trazendo justamente aqui uma análise do prefácio do livro. Deixa eu mostrar também a tirinha aqui da lição dos jovens, né? Você já sabe disso. Toda semana a lição dos jovens traz uma tirinha aqui, um meme, uma ilustração, para ajudar aquele que está estudando então a lição, né? E aqui diz assim: o livro de Deuteronômio e suas regras não têm mais validade para os nossos dias. Aí o garotinho rejeita essa mensagem. E em seguida, no quadro de baixo, diz: o livro de Deuteronômio, por narrar a graça de Deus ao longo da história de um povo rebelde, será sempre atual. E aí sim, o garoto ali aceita essa mensagem e está correto, porque realmente é isso aí que o livro nos traz, né? A lição de adultos, então, começa com um texto muito especial do Novo Testamento, 1 João 4, verso 8. Você conhece o texto, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a lição destaca realmente o amor de Deus, a paciência de Deus, a bondade de Deus, lidando com uma humanidade rebelde, um povo que murmurava, reclamava e que manifestou muitas vezes essa rebeldia buscando o pecado, buscando a perversão. E começa mostrando aqui, vou ler alguns trechos, como eu sempre tenho feito, né, para a gente recordar. O amor, porém, deve ser doado. Deus não pode forçá-lo. Portanto, quando criou os seres inteligentes e racionais no céu e na terra, com a capacidade de amar, sempre existiu o risco de que eles não lhe correspondessem. Alguns não o fizeram e, como resultado, teve origem o que conhecemos como o grande conflito. E a lição, então, convida a gente a ler Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12, 7, que são textos que falam justamente da queda de Lúcifer, da rebelião de Lúcifer. Aquele anjo poderoso que, infelizmente, se rebelou contra Deus, contra a vontade de Deus, o orgulho lhe subiu a cabeça e ele, então, dá origem no céu, transportando depois para a Terra isso, né, que a gente chama de o grande conflito, infelizmente, né? E justamente a escolha de Lúcifer prova que Deus confere liberdade aos seres criados. Deus não determinou o que vai acontecer com cada um, como se ele tivesse escolhido alguns para ser salvos, outros para se perder, como creem alguns, né, calvinistas. Não é assim. A Bíblia nos ensina que Deus concede liberdade incondicional aos seres humanos e convida esses seres humanos constantemente para que se arrependam, busquem o caminho correto, alinhem sua vontade com a vontade de Deus revelada na Bíblia, para que possam ter a vida eterna. Então, prova de que Deus respeita a liberdade é o fato de que Lúcifer escolheu o caminho errado, escolheu o pecado, a rebelião, e Deus lhe deu liberdade para seguir adiante com essa escolha. E então, a Bíblia começa a contar como Deus tem trabalhado com os seres humanos, e a lição da semana nos faz lembrar disso, né? Como Deus tem trabalhado com os seres humanos a fim de que eles voltem para Ele, a fim de que eles aceitem seu plano de resgate, seu plano de salvação e entendam que o governo proposto por Satanás leva à ruína, à destruição eterna, à morte eterna, a morte da qual não se volta mais. Então, a Bíblia apresenta essa aliança, né, esse plano de redenção proposto por Deus para a humanidade. Na segunda-feira, fala sobre o dilúvio, também lembra aqui da Torre de Babel. O texto aqui era Gênesis 2 e depois 3 também, né? Quando a gente lê ali sobre a contrafação que Satanás faz da palavra de Deus. Deus disse a Adão e Eva que eles seriam submetidos a um teste e que, se fossem fiéis, eles realmente viveriam eternamente num paraíso, na terra era um paraíso. Infelizmente, a Eva acolheu a proposta de Satanás, depois Adão também, de que não era bem assim. Essa é a chamada hermenêutica da serpente, né? Deus disse uma coisa muito clara e vem Satanás e diz: é isso mesmo que Deus disse? Será que é desse jeito mesmo? Será que não podemos adaptar as nossas preferências? Será que Deus vai ser assim tão duro e realmente fazer o que Ele prometeu que faria?
Será que Deus vai punir o pecado mesmo? Então o diabo começa a colocar dúvidas, ele faz isso o tempo todo. Com Jesus no deserto ele fez a mesma coisa, né? Se tu és filho de Deus, ou seja, ele sempre coloca dúvida na palavra de Deus. Ou nós cremos de forma irrestrita que a Bíblia Sagrada é a palavra revelada de Deus, infalível, norma de fé, de prática para nós, ou então vamos cair na conversa de Satanás de que ou ela tem que ser descartada inteiramente como um livro qualquer, ou então, pelo menos você pode, quem sabe, selecionar algumas partes que lhe convém e assim levar a sua vida. Infelizmente, esse papo satânico, diabólico, ele tem enganado muitas pessoas, né? E aí nós vemos aqui que em decorrência dessa rebelião, né, ocorreram juízos divinos com respeito aqui ao dilúvio, aquela geração que teve que ser eliminada, infelizmente. Deus ofereceu graça na Arca de Noé, estava com a porta aberta, mas aquelas pessoas desprezaram a salvação e acabaram colhendo as consequências disso. Depois da Torre de Babel também, quando aquele povo que passou, né, ou pelo menos aqueles que vinham já e conheciam a história do dilúvio, acabaram também construindo uma torre, exaltando a sua glória, a sua idolatria, a sua soberba, querendo com isso escapar de um possível novo futuro, sendo que Deus já tinha dito que não haveria um novo dilúvio, né, querendo escapar de um novo dilúvio. Não haveria dilúvio, Deus prometeu isso, o arco do concerto, né, o arco-íris no céu, era uma prova disso, de que não mais haveria destruição por água, como no dilúvio. Mas essas pessoas de novo duvidaram da palavra de Deus e tentaram com esforços humanos, a justificação pelas obras, né? Tentaram com esforços humanos se proteger daquilo que Deus disse que não aconteceria. E então Deus promove ali a confusão de línguas. Eu preparei um sermão que vou apresentar, né, e estará disponível também no YouTube, para pregar na minha igreja, na Igreja das Mangueiras aqui em Tatuí. O título é A Mensagem Mais Importante. E eu falei, vou falar, enfim, sobre as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E ali há muitas referências, né, intertextualidades que fazem ponte com textos do Antigo Testamento. E 2 delas, justamente, são o dilúvio e a Torre de Babel, além de Sodoma também. Então, se você puder assistir a este sermão, a este vídeo, fica aqui o meu convite. Terça-feira, o chamado de Abraão. Então, Deus chama um homem para que ele dê origem a uma nação, que seria então, seriam os representantes de Deus nesse mundo caído de pecado, e esse homem é Abraão. E a lição de terça nos faz refletir sobre esse chamado, né? No finalzinho dela diz assim: neste mundo impregnado de ignorância, erro e escassez de conhecimento da verdade, as coisas não mudaram muito em mais de 3.000 anos, não é verdade? O Senhor chamou o seu povo, a semente de Abraão, lá do Egito. Por meio dele, procurou não apenas preservar o conhecimento da verdade, isto é, o conhecimento dele, Yahvé, e do plano de salvação, mas também difundir esse conhecimento para o restante do mundo. Então a gente sabe disso, né, que o plano de Deus com o povo de Israel era que eles fossem seu mostruário, fossem os seus representantes. E aí chegamos à lição de quarta-feira, né, a aliança que Deus fez com esse povo lá no Sinai. Deus estabelece esse acordo, esse pacto, pedindo que o povo fosse fiel aos seus mandamentos. Estava ali naquelas tábuas de pedra que Moisés trouxe do monte, né? A essência desses mandamentos, que envolvem fidelidade e que traria, consequentemente, né, as bênçãos da aliança. E essas bênçãos que envolviam prosperidade, saúde, bem-estar, famílias abençoadas e tudo mais que Deus prometeu, iriam ser esses chamarizes, esse mostruário de Deus, para que as outras nações, ao verem essa glória ali em Israel, quisessem também se aproximar do Deus de Israel. Isso aconteceu pelo menos uma vez de modo muito bonito, quando a rainha de Sabá veio até Salomão para buscar ali, para entender, né, o que estava acontecendo, por que esse rei era tão próspero, por que esse povo era tão feliz, saudável, diferente dos demais. E a rainha de Sabá vai até Jerusalém, vai até o rei Salomão, que dá um bom testemunho, graças a Deus naquele momento pelo menos, e ela volta para sua terra encantada. Tempos depois, um eunuco etíope daquela região vai de novo até Jerusalém para tentar ali encontrar mais verdade revelada, mas infelizmente ele foi rejeitado. Não por Deus, porque Deus enviou Filipe para pregar para ele. Mas aquele povo que deveria ser luz para as nações acabou se tornando muito exclusivista, tentando colocar Deus numa caixinha só deles. Isso é uma advertência para nós também.
para que nós entendamos que Deus não pertence a um povo, a uma pessoa. Deus é o Deus da humanidade, e o povo que Ele quer usar como instrumento de salvação deve levar esse conhecimento da palavra a todas as nações, a todos os povos. O plano não mudou, houve algumas adaptações, digamos assim. E hoje a igreja cristã é o Israel espiritual. Você e eu somos o Israel espiritual e devemos levar avante o conhecimento de Deus para outras pessoas. Então essa ocasião em que a rainha de Sabá encontrou Salomão foi muito interessante. Poderia ser a marca de Israel para sempre, né? Os povos teriam contato, inclusive Israel fica na confluência, né, de continentes, né? Ali, para passar da Ásia para a Europa é preciso passar por aquela região, para sair da África e passar para a Ásia é preciso passar por aquela região. Então foi tudo muito bem planejado por Deus, para que eles ficassem num ponto estratégico, e as nações, ao terem contato com aquele pedacinho de terra ali que abrigava então um reino que deveria ser reino de sacerdotes de Deus, intercessores, mediadores, as pessoas tivessem contato com a verdade de Deus. Infelizmente, como eu disse, as coisas não aconteceram desse jeito, não porque Deus não quisesse, mas porque o povo não correspondeu àquilo que Deus queria. Novamente a liberdade foi usada e não foi usada com sabedoria. E chegamos à lição de quinta-feira, apostasia e punição. Aquele povo que havia feito um acordo com Deus, um pacto, dito que seria fiel em tudo, pouco depois, infelizmente, entrou numa apostasia terrível, se afastou de Deus, pecou de modo triste, e acabou então recebendo a sentença de que não entrariam na terra prometida. Ficaram vagando 40 anos pelo deserto, a não ser Josué e Caleb, que foram fiéis, e mesmo Moisés, que cometeu ali um ato de desobediência, né, no finalzinho da sua carreira, uma pena. Porém tem um detalhe interessante, né? Moisés não entrou na Canaã terrestre, mas Deus o levou para a Canaã celestial por antecipação. Ele já está na glória. Ele aparece lá na transfiguração de Cristo, Moisés e Elias ali conversam com Jesus, enfim. Deus não deixou o seu servo esquecido, mas na Canaã terrestre ele não entrou. Deus tinha que ser justo e severo, especialmente com um líder que tinha tanta compreensão do que estava fazendo, tanto esclarecimento, tanta luz. Isso aqui é um recado também para os líderes na obra de Deus, pessoas que têm esclarecimento e que precisam fazer aquilo que Deus manda. Inclusive o peso com que Deus julga esses líderes é maior, né? Os critérios são mais sérios do que com Deus, aquilo que Deus julga então as pessoas, né? O povo, enfim. Então 40 anos vagando pelo deserto até que uma nova geração se levantou e essa sim entrou na Canaã prometida, na terra prometida, juntamente com Josué e Caleb. A gente sabe que as histórias do Antigo Testamento, as histórias da Bíblia servem para a nossa lição, né? Então pense assim, nós somos uma geração que possivelmente verá a volta de Jesus. Somos uma geração privilegiada, os pioneiros da nossa obra queriam muito estar vivendo no nosso tempo, com certeza, ver o que nós estamos vendo, os sinais que estamos contemplando. Mas será que nós temos sido fiéis à palavra de Deus, fiéis à aliança de Deus, ou temos sido rebeldes, desobedientes, desprezando aquilo que Deus nos revelou por meio dos profetas, da sua palavra sagrada? Então a grande reflexão que podemos fazer na lição da semana é: a história se repete, estamos de novo agora na iminência de entrar na Canaã celestial, e precisamos aprender com os erros e os acertos do povo de Deus no passado. Que o estudo dessa lição, ou dessas lições, seja realmente uma grande bênção em nossa vida. Que nós possamos refletir nos exemplos que vamos aprender e entender que precisamos ser fiéis até a volta de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina, mais uma oportunidade que temos de aprender da Tua Palavra. Possamos dedicar todos os dias tempo para ter esse contato com a Bíblia Sagrada, para conhecer a Tua vontade para nós e aprender dos bons e também dos maus exemplos do Teu povo no passado, para que nós não repitamos o que eles erraram, aquilo que eles erraram, mas façamos sim aquilo que foi correto, possamos ser fiéis à Tua Palavra. Ó Deus, ajuda-nos a dedicar mais tempo para as Tuas coisas, para a oração, para conhecer a Tua Palavra. São pedidos e agradecimentos que nós te fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.